Seja bem-vindo ao módulo 3 e vamos começar esse módulo falando sobre modelos e classificações das embalagens, ok? Principais embalagens para o transporte de cargas. Não é nenhuma novidade que existem diversos tipos de embalagens para o transporte, armazenamento e distribuição nas mais variados segmentos do mercado, desde a indústria de materiais pesados, passando pelo setor alimentício e até mesmo a área farmacêutica. Contudo, é muito importante conhecer os modelos e a sua composição, o quanto eles são indicados para determinados tipos de mercadoria, além de garantir a segurança e o estado e a preservação das mercadorias. É importante conhecer a composição desses tipos de embalagem e qual a melhor embalagem indicada para um determinado produto. Como a embalagem ela tem o seu papel de assegurar a proteção do item transportado durante todas as etapas de movimentação, desde a saída do fabricante até o destino final, escolher o modelo de embalagem é um atributo que permitirá com que o produto seja manipulado adequadamente até que chegue até o seu cliente final, sem que sofra qualquer prejuízo, como por exemplo perdas, danos, contaminação durante todo o trajeto que a carga será percorrida ou que ela irá percorrer. Afinal, durante todo o processo logístico, as mercadorias ficam vulneráveis a uma série de riscos existentes nas operações de transporte, como, por exemplo, impactos, quedas, oxidação, compressão, esmagamento, vibração e choques por atritos da mercadoria, quedas, que podem estar causando impactos no produto, na mercadoria que está sendo transportada. Ok? Categorias de embalagens. Existem diversas leis e normas e regulamentos em relação ao uso de embalagens, que abrange desde materiais de composição até mesmo informações sobre cada modelo de embalagem a ser fabricado. Assim, nós podemos afirmar que há 5 categorias de embalagem que dividem os tipos de embalagens a nível nacional, sendo elas as embalagens primárias. O que são as embalagens primárias? São as embalagens que têm um contato direto com a mercadoria, ou seja, ela está com contato direto, a mercadoria entra em contato com a embalagem. As embalagens secundárias, em geral, são maiores e têm a finalidade de proteger a embalagem primária e para assegurar a integridade do produto durante o transporte e o manuseio daquela mercadoria. Nós temos também as embalagens terciárias, também muito utilizadas para o manuseio e o transporte. Esse tipo de embalagem é capaz de comportar uma quantidade muito maior de mercadorias. Um exemplo desse é, por exemplo, vamos lá, citar um exemplo aqui de uma embalagem terciária. Eu tenho lá um material, um eletrônico, um eletrodoméstico, tá? Vamos pegar lá um liquidificador, ok? Qual que seria, geralmente, qual que é a embalagem primária de um liquidificador? É um saco plástico, né? Ele vem isolado ali por um saquinho plástico com alguns isopores ali, calçando ele dentro da sua embalagem primária, que é a embalagem que tem um contato direto daquele liquidificador, daquele eletrodoméstico. A embalagem secundária é a caixa de papelão que vai envolver aquela mercadoria. É onde vem a descrição da mercadoria, o que contém ali dentro daquela caixa, os cuidados necessários com relação àquela mercadoria, informações relacionadas à questão de instruções de como ligar aquele equipamento. Já essas informações vão diretamente na embalagem secundária. E já a embalagem terciária é uma caixa maior, onde eu consiga estar acomodando diversas caixas secundárias ali dentro. Tá? É uma caixa maior, onde eu posso colocar diversos liquidificadores ali dentro, diversos eletrodomésticos ali dentro daquela caixa, tá? Tornando aqui aquela caixa uma unitização daquelas mercadorias, para que elas possam ser transportadas em maior quantidade, em maior volume, em uma única embalagem. Damos o nome para essas embalagens de embalagens terciárias. E nós temos também as embalagens quaternárias, tá? Elas auxiliam durante a movimentação da carga e, além disso, elas são compostas por mais peças, como, por exemplo, um pallet. São embalagens que são montadas em cima de um pallet, por exemplo, facilitando a movimentação daquela mercadoria de um lado para o outro, bem como a sua carga e a sua descarga nos veículos de transporte. E nós temos as embalagens
quinquenárias, tá? Modelos de embalagens especialmente utilizados para trajetos mais longos, ok? Percursos mais longos daquela carga, daquela mercadoria, que venham aí trazer aí a segurança no transporte daquela carga, evitando com que ela sofra impactos e que ela venha sofrer danos. Então, no geral, né, as principais embalagens de transporte de cargas, elas se enquadram nessas 5 categorias: primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinquenárias. Embalagens mais utilizadas na logística e no transporte rodoviário de carga. É possível perceber ainda a importância das embalagens no setor logístico quando se utiliza os materiais corretos para proteger a mercadoria. Assim, entende-se por produto e qual é a embalagem mais utilizada para transportar aquele produto e mais adequada para transportar aquele produto, vai fazer uma importância muito grande durante o processo logístico, o processo de transporte, porque muitas das vezes a avaria ela acaba ocorrendo, né, até nem por culpa do transportador, mas pela fragilidade da embalagem em que a mercadoria ela foi envolvida, ou pelo tipo de embalagem inadequado que foi utilizado para guardar aquele produto, tá? Não foi apropriado, não foi desenvolvido ou não é o correto para o manuseio, o armazenamento e o transporte daquele tipo de mercadoria. E aí acabam acontecendo as avarias. Então é muito importante que a embalagem ela seja escolhida a dedo ali, rigorosamente, prevendo todos os impactos que podem ocorrer durante um processo de manuseio, armazenamento e transporte da mercadoria, a fim de evitar que aquela mercadoria ela venha sofrer danos, ela venha sofrer avarias. Bom, quais são os tipos de embalagem? Nós temos aí o plástico, popular por se tratar de um material mais econômico e resistente no mercado. Ok? O plástico ele é muito utilizado por empresas de logísticas, porém o seu uso ele deve ser pensado com atenção, principalmente por questões ambientais, quando falamos na questão do meio ambiente, levando em consideração que o plástico demora décadas e décadas e décadas para se decompor no meio ambiente. E nós temos também as embalagens de madeira. É praticamente impossível uma empresa de logística trabalhar sem materiais que possuam madeira, como é o caso dos pallets, que ajudam a proteger o produto durante o processo do manuseio, armazenamento e o transporte dessa mercadoria. E é fácil compreender o seu amplo uso, já que o material externamente, ele é externo, né, ao produto, ele é resistente e ele é capaz de absorver e suportar grandes choques durante a movimentação das cargas, né, dentro de uma empresa de transporte, dentro de uma empresa de logística. Ainda, embalagens mais utilizadas na logística, nós temos também o papelão. Assim como o plástico, mas totalmente sustentável, o papelão é utilizado para embalagens de produtos na logística, possuindo um papel fundamental na proteção e estabilidade dos produtos durante o transporte das cargas. Temos também a questão do isopor. Esse tipo de embalagem ele tem o papel de proteger o produto, principalmente os eletrônicos, ok? Eletrodomésticos, alimentos e outros produtos também considerados como produtos frágeis sendo refrigerados. E nós temos também ligas metálicas, embalagens compostas por ligas metálicas. Quando o assunto são cargas pesadas e que precisam ser transportadas com muito cuidado, as latas de aço, ligas de alumínio são os maiores exemplos de embalagens utilizados na logística, podendo ser utilizado para transportar ferramentas, peças de metal e muitos outros tipos de mercadorias que se adequam a esse tipo de embalagem pelo fato da tua resistência em garantir aí o suporte ao peso, tá? Daquele tipo de mercadoria. Importantíssimo, simbologia nas embalagens. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora esse treinamento está cansado de ver nas embalagens esses desenhos, essas simbologias, e muitas das vezes não entende qual o significado e o porquê desses desenhos nas embalagens, principalmente nas embalagens de papelão e nas embalagens
de madeira. Pois bem, a importância das simbologias nessas embalagens. Os símbolos presentes nas embalagens, ele define como os produtos devem ser movimentados e armazenados pelos operadores logísticos. E eles servem de orientação para que as mercadorias cheguem, né, ao seu destino final intactas e com a qualidade desejada. Essa diversidade de símbolos pode ser impressa diretamente nas caixas de papelão ou colocadas por meio de etiquetas adesivas, tá? De alta qualidade, uma vez que não deve se desprender da caixa, porque a finalidade delas é justamente orientar quem está manuseando, armazenando e transportando as embalagens. Nem todas as pessoas envolvidas nos processos de logística sabem o que contém no interior das caixas. Por esse motivo, os símbolos tornam-se importantes e eles não especificam o produto, mas eles determinam a forma como devem ser manuseados para evitar danos à mercadoria que está contida dentro daquela embalagem, ok? Prejuízos para as empresas envolvidas e até mesmo acidentes de trabalho. Tudo isso a simbologia serve. É desconhecida uma regra mundial para o uso de símbolos em caixas de papelão. Porém, no Brasil é usado a ABNT-NBR 7500 para seguir uma padronização de simbologia, ok? Então, norma esta que está baseada nas instituições internacionais quando nós falamos de preservação do conteúdo do produto que está em uma determinada embalagem. Então, a simbologia ela é encontrada lá na ABNT 7500, tá? De simbologias para as embalagens aí que vão ser transportadas. As simbologias mais comuns são o quê? A taça, o desenho da taça. O desenho dessa taça significa o quê? Qual que é a mensagem que ela está transmitindo para o operador, para o ajudante, para o motorista, para o operador de empilhadeira, para qualquer um que tenha um contato com aquela embalagem. A taça, ela significa que o objeto ele é frágil e corre o risco eminente de ser quebrado se não for manuseado com cuidado. A taça derramando é uma outra simbologia bastante comum, tá? Ela significa que o quê? Que ela não pode ser agitada. Caso contrário, o conteúdo que está lá dentro dessa embalagem, ele pode derramar, tá? Então a tacinha lá, né, mostrando lá o derramamento do líquido que está dentro dela, significa que essa caixa não pode ser movimentada de qualquer forma, pois pode ter o derramamento do seu conteúdo que está dentro da caixa. Aí nós temos aí o símbolo do gancho com um X. Esse símbolo informa que a caixa ela não pode ser erguida com gancho e nem pendurada, porque a embalagem ela é frágil, ela não foi desenvolvida, o teu projeto não foi elaborado para que ela pudesse ser içada, ok? Também nós temos aí as duas setinhas, né, para cima com uma base. Então, as setas para cima ou setas para baixo indicam a forma correta como a caixa deve ser posicionada tanto dentro do armazém quanto dentro do veículo, tá? Então, ela mostra o quê? A posição de assentamento. E não é incomum encontrar nas transportadoras, né, as caixas sendo armazenadas com as setas ou para um lado direito, ou para o lado esquerdo, ou de cabeça para baixo, né? Então, quando a seta tem lá a sua base vertical no pezinho da seta, tá dizendo, ó, esse lado precisa ficar sempre para cima, porque a mercadoria que está armazenada ali não pode ser posicionada ou armazenada de ponta cabeça. Ok? Então, pessoal aí da ajudantes, conferentes, arrumadores, é muito importante seguir o que está definido na simbologia, pois isso garantirá também com que a mercadoria chegue intacta até o consumidor final, até o seu cliente final. Respeitar as simbologias. A corrente desenhada também, tá? Então essa corrente ela informa que a caixa ela precisa ou ela pode ser içada devido ao teu peso, por exemplo.
Neste caso, é feita uma amarração estratégica e o posicionamento das correntes na embalagem indicam os pontos onde o içamento pode ser feito naquela caixa, porque onde está aquele desenho, a estrutura da embalagem ela foi reforçada justamente para poder suportar um içamento daquele tipo de mercadoria, daquele tipo de embalagem, ok? Termômetro, tá? Então, o desenhozinho e a simbologia do termômetro informa que as temperaturas mínimas e máximas ao qual a caixa pode ficar expostas, sem risco de danificar a mercadoria que está contida dentro da embalagem. Então, quando viu o desenhozinho do termômetro, vai estar escrito lá quais são o grau de temperatura mínimo e o grau de temperatura máximo que essa mercadoria pode estar sendo acondicionada ou dentro do armazém ou dentro do veículo de cargas. Desenho composto aí, nós temos um ímã e uma bússola, tá? Esse desenho indica que o material contido na caixa é magnetizante. E, assim, qual a importância deste símbolo? Por exemplo, eu tenho lá uma carga fracionada onde eu estou carregando ali diversos televisores, ok? Estou carregando ali alguns televisores. E de repente pinto uma caixa com esse desenho. O fato de eu colocar essa caixa com esse desenho próximo a alguns televisores, eu posso estar prejudicando, porque os televisores são sensíveis a elementos, né? Elementos que possuem magnetismo, ok? Então eu tenho que estar atento. Então, eu posso comprometer a integridade daquele equipamento, tá? Daquele televisor, só pelo simples fato de eu colocar uma máquina, uma outra caixa com um símbolo de magnetizante próximo àquelas caixas de televisores. Então, o arrumador de carga, o conferente, o ajudante, tem que estar atento com relação a essa simbologia, dependendo do que eu vou estar transportando junto com esta caixa. O guarda-chuvazinho aí, né, caindo as gotículas de chuva. Então o guarda-chuva, ele está alertando aos operadores aí que a caixa ela não pode ser molhada, né, ou acomodada em locais que contenham umidade, pois estará prejudicando o conteúdo da embalagem. Um sol com raios ondulados, indicando sobre uma coberta, por um telhadinho ali. Tá? Indica que o conteúdo da caixa precisa estar protegido de fonte de calor, ok? Então, esse símbolozinho mostra que essa caixa não pode ficar exposta ao tempo, receber os raios solares, por exemplo, ali diretamente, ou qualquer outra fonte de calor, porque vai deteriorar, tá? A mercadoria que está dentro daquela caixa. Então, geralmente nas transportadoras a gente vê, né, devido ali à movimentação de pallets de um lado para o outro, algumas mercadorias ficando até ali em solo, no chão, não dentro da doca protegida por telhado, mas do lado de fora ali da doca, tá? Recebendo a incidência dos raios solares. Toda mercadoria que tiver essa simbologia, ela não pode ficar exposta a raios solares ou temperaturas elevadas. Quando o desenho ele trazer um sol raiando, significa que o conteúdo da caixa deve estar protegido de qualquer fonte de luz, até mesmo fonte de luzes artificiais, como por exemplo a lâmpada, né, as lâmpadas de iluminação de um armazém. Esse produto ele precisa ser segregado em um local sem incidência de luz, e até mesmo a luz artificial pode ocasionar avaria nesse tipo de mercadoria, ok? Aí nós temos a caixa que traz números, indica o número de caixas que podem ser empilhadas. O desenho pode ser um número em si, né, ou 3 caixas na vertical, sendo que a de baixo toda preta, tá? E a do meio com um número e a de cima com a marca X. Então, isso indica o número de caixas que pode ser empilhadas e o máximo de empilhamento
que pode ser aceito por esse tipo de embalagem. Mas quando nós temos lá, por exemplo, se a mercadoria não pode ser empilhada, ela vai trazer um desenho na segunda caixa. A primeira caixa ela vai estar em preto, tá? E a segunda caixinha branca ali, vazada, com um xizinho no meio, e isso significa que não pode ter empilhamento sobre essa caixa, tá? Então, se a mercadoria ela não pode ser empilhada, o desenho ele vai trazer aí as duas caixas na vertical, sendo que a de baixo toda preta e a de cima marcada com um X, dizendo, ó, em cima dessa caixa, dessa embalagem, não pode colocar nada em cima. E isso é fundamental para evitar as avarias de transporte, ok? Então, por isso que é muito importante o administrador ali do armazém, o gerente do armazém, o conferente, estar repassando também para a área comercial essas características da embalagens dos clientes que estão utilizando, né? Estão utilizando o serviço a prestação de serviço de transporte da transportadora. Por quê? Um tipo de embalagem como esse, que eu não posso ter empilhamento sobre ela, ela vai me ocupar um espaço grande do meu veículo, tá? Dependendo da consolidação da minha carga, já que eu não posso colocar nada em cima dela. Então, automaticamente, eu preciso fazer a consolidação de uma carga, colocando esse tipo de mercadoria, que recebe essa simbologia, em cima de outras caixas que aceitam empilhamento. E se é, por exemplo, uma consolidação de uma carga onde eu não tenho mercadorias que eu possa estar colocando mais caixas em cima, tá? Eu vou ter uma ocupação aí mínima do compartimento de carga do meu veículo. E isso precisa ser passado também, essas peculiaridades, para a área comercial, para que ela possa negociar melhor o teu frete também com o teu cliente, informando para o teu cliente, olha, as embalagens, a sua mercadoria é uma mercadoria exclusiva, porque eu não posso colocar nada sobre ela. E praticamente ela vai tomar um espaço muito grande dentro do compartimento de carga do meu veículo. Então, para que nós possamos realizar o transporte da tua mercadoria em questão, eu preciso melhorar a minha taxa de frete. Então, tá vendo a importância de ter a comunicação entre a área de operação, a área de armazém e a área comercial, é passar essas peculiaridades com relação à carga dos clientes, para que eles possam também estar negociando um melhor frete e que a empresa não tenha prejuízos na realização do transporte, né, da mercadoria desse cliente, tendo em vista que ela não poderá ocupar todos os metros cúbicos, né, disponíveis naquele veículo de carga. Símbolo de reciclagem. É bastante conhecido e lembra que o conteúdo é reciclável. E essa informação é importante para fins de descarte correto na logística reversa. Desenho de uma chama alerta que o produto ele é inflamável. Está dizendo, olha, toma cuidado, porque o que tem aqui dentro dessa embalagem, ele é inflamável. Ele pega fogo. Então eu tenho que tomar os cuidados para saber que essa mercadoria não vai poder ficar exposta, né, a calor intenso, a altas temperaturas. Eu tenho que tomar cuidado quando eu for realizar o transporte dessa mercadoria para não transportar essa mercadoria com uma carga incompatível, tá? Então essa simbologia ela serve para me sinalizar que o que está ali dentro é um material inflamável que pode pegar fogo. Esse símbolo que parece um alvo, né, um alvozinho desenhado ali, ele serve para indicar o centro de gravidade da caixa, que nem sempre é o meio da caixa. O centro de gravidade dela pode estar no canto da caixa. E é uma forma de manter a mercadoria em equilíbrio e evitar avarias, ok? Por exemplo, vou transportar um gerador. O centro de gravidade de uma embalagem onde eu estou transportando um gerador, ele nunca vai ser no meio. Ele vai ser sempre onde eu tenho a maior quantidade de peças daquele gerador, onde eu tenho a maior incidência de peso daquele gerador. E essa simbologia, ela vai me ajudar quando eu precisar içar esse tipo de mercadoria, ou até mesmo na hora que eu for pegar essa mercadoria com uma empilhadeira. Eu sei que o centro de gravidade está para a direita ou está para a esquerda. Isso vai me auxiliar durante a movimentação da carga, evitando com que ela venha tombar, com que ela venha cair
tá, do meu equipamento de transporte e de manuseio daquela máquina. E embaixo aí nós temos um outro exemplo, tá? Aí os tracinhos, as duas barras na horizontal, mais uma numeração em cima. Isso aí informa a quantidade máxima de caixas que eu posso colocar sobre aquela embalagem. Lembrando que é a quantidade da mesma embalagem, tá? Não é porque está escrito lá 5, eu posso empilhar 5 caixas. Eu pego qualquer caixa de qualquer produto, de qualquer peso e vou colocar sobre essas caixas. Não, ali está dizendo, ó, esse material onde você tem diversas caixas que eu estou encaminhando para que você transporte para mim, dessa caixa aqui, desse produto meu, você pode fazer um empilhamento de até 5 caixas, no máximo, tá? Que ele vai suportar e não vai ter risco de avaria. Mas lembrando, é 5 empilhamentos, 5 caixas empilhadas do mesmo produto, do mesmo cliente, ok? Não é qualquer caixa que eu posso estar empilhando em cima dela em quantidade aí de 5, ok? E essa imagem das duas mãos ao redor da caixa indica que deve ter muito cuidado ao manusear esta embalagem. Já o de baixo, esse símbolo indica que a embalagem ou o volume, tá? O local onde as pinças estão desenhadas ali devem ser colocadas ao manusear a embalagem por meio de mecanismos, dizendo onde eu posso estar pinçando esta caixa para poder fazer a movimentação dela, sem que haja a avaria da embalagem e, consequentemente, do produto que está contido dentro desta embalagem. E esse símbolo indica que a embalagem ou volume ele não pode ser fixado pelas laterais, pois vai avariar o produto que está ali dentro. Já o de baixo, onde nós vemos ali a pegada de um pé e o xizinho no meio, indica que é proibido pisar na caixa. Avarias de carga e as suas consequências. Chegamos agora em um momento crítico, onde nós iremos falar sobre as avarias. Esse é a pedra no calcanhar de Aquiles de qualquer empresa de transporte, de qualquer empresa de logística, porque as consequências, sempre que ocorre uma avaria de carga, vai resultar em prejuízos financeiros para a transportadora e outras consequências a mais. Vamos ver aqui então o que são avarias no transporte de cargas. De forma resumida, a avaria é resultado do impacto, choque, tombamento ou queda de carga durante o manuseio ou o transporte. As principais causas de avarias no transporte são falhas envolvendo a movimentação, o armazenamento e o transporte irregular, ou seja, feito de forma incorreta, além da falta do quê? Da capacitação dos colaboradores e da falta de recursos necessários para garantir que a carga seja preservada. Então, esses são os principais fatores que acabam gerando avarias no transporte rodoviário de carga. A falta de capacitação, a falta de treinamento das pessoas que estão envolvidas ali no manuseio, no armazenamento e na preservação da mercadoria, a falta de infraestrutura, que são os equipamentos corretos para poder movimentar a carga de um local para o outro. E também o transporte feito de maneira irregular, quando, por exemplo, o motorista, mesmo sabendo que aquela rua, aquela pista possui buracos, né, ele não reduz a velocidade. Quando estou lá com uma carga sensível dentro do veículo, ele não respeita, por exemplo, cabeceiras de ponte, tá? Que é um dos principais causadores de avaria numa carga. Então, são vários esses fatores, vários exemplos que podem estar impactando de forma negativa na mercadoria que está sendo transportada. Os principais fatores para que ocorram avarias de mercadorias no transporte rodoviário de carga. Vamos falar sobre elas. No Brasil,
o principal modal logístico, conforme nós já falamos, é o rodoviário. E de acordo com a Confederação Nacional de Transporte, mais de 60% das empresas optam pelo modal terrestre, ou seja, enviar as suas mercadorias pelo transporte rodoviário. Logo, esta é uma categoria que mais está exposta aos fatores que podem levar às avarias de carga das mercadorias durante o transporte, pelo fato de termos um número alto de mercadorias sendo transportados, pelo fato de ser o modal mais escolhidos pelas indústrias, ok? Quais são os principais fatores que acabam desencadeando as avarias nas embalagens durante o transporte, ok? Embalagens inadequadas, conforme nós já citamos, né? Falamos aí anteriormente sobre a escolha adequada da embalagem para o transporte da mercadoria. Então, quando as embalagens elas não são adequadas para a realização do transporte, elas acabam aí impactando de forma negativa e gerando avaria na carga. O incorreto manuseio e movimentação das embalagens, quando elas são movimentadas à reveria, de qualquer forma, caixas muitas das vezes arremessadas, jogadas. Gente, quem tem o costume de jogar embalagem, né, aí na empresa de transporte, é claro que eu tenho certeza que você que está ouvindo esse treinamento, nunca fez isso e nem fará isso. Eu quero acreditar nisso, ok? Jogar caixas, arremessar caixas. Gente, mercadoria tem que ser tratada, né, obedecendo todos os requisitos de segurança daquela carga. Imagine você, vai receber uma mercadoria na tua casa, sabendo que ela foi arremessada de um lado para o outro, parecendo uma bola, né? Jogada de um lado para o outro. A possibilidade dela ter um problema, dela ter um impacto no produto que está ali dentro é muito alto. Então, caixas não foram feitas para serem arremessadas, ok? Grave bem esse conceito, tá? Veículos impróprios para o tipo de mercadoria que está sendo transportada. Então, o equipamento precisa ser um equipamento adequado, tem que estar dentro dos padrões de segurança adequado para o transporte da mercadoria, tem que estar obedecendo lá todos os critérios de segurança para poder transportar aquele tipo de mercadoria. Então, o tipo de veículo impróprio também é um grande causador de avaria nas mercadorias. Acondicionamento inadequado da carga dentro do veículo, que é a hora de armazenar a carga dentro do veículo. Muitas das vezes, né, eu coloco lá produtos que são produtos pérfuro-cortantes, perto de produtos de bombona com líquidos, e acaba tendo o atrito desses materiais, avariando, né, essas bombonas, baldes, tambores, ou por exemplo, dentro do veículo eu tenho lá ripas soltas dentro do veículo e eu encosto a mercadoria acaba correndo dentro do veículo, rasgando a embalagem ou perfurando a embalagem durante o trajeto, porque não houve uma imobilização daquela carga dentro do veículo. Então, o acondicionamento inadequado é outro fator que leva a avarias de carga. Falta de acompanhamento durante o carregamento. É imprescindível que o conferente esteja ali acompanhando a entrada da mercadoria e como essas mercadorias estão sendo acondicionadas dentro do veículo, de forma que ele possa estar orientando a sua equipe qual é a melhor forma de estar acondicionando essa mercadoria dentro do compartimento de carga. E quando nós falamos de coleta, muitas das vezes o motorista ele sai sem o ajudante, tá? E ele vai fazer uma coleta. É importantíssimo que o motorista faça o papel do conferente e acompanhe como que essa carga está sendo colocada dentro do seu caminhão também, porque isso pode evitar prejuízos, pode evitar avarias na mercadoria e prejuízos financeiros para a transportadora. Ainda, falta de medidas de contenção para a proteção da carga dentro do compartimento de carga. Nós vamos falar sobre medidas de contenção
para a carga, para que evitar com que a carga sofra avarias. Como, por exemplo, eu posso estar forrando um baú, época de chuva, né? Mesmo sendo um baú novo, eu posso ter problemas ali nos rebites do caminhão. Então, olha, estamos em uma época sazonal onde temos a incidência de chuvas. Vamos enlonar essa mercadoria, colocar um forro para evitar com que entre água e que molhe a mercadoria. São aí alguns exemplos, tá? Mas que nós ainda iremos falar e abordar com maior propriedade ainda neste treinamento. Condução inadequada do veículo durante a viagem, já mencionamos aqui, é um grande fator que gera a ocorrência de avaria nas mercadorias, estradas mal conservadas e falta de treinamento do motorista e dos demais colaboradores que estão envolvidos no processo de manuseio, armazenamento e transporte das mercadorias. Ou seja, são N fatores que podem estar gerando avarias na carga. E esses fatores precisam ser cercados, precisam ser mapeados e precisam ser tratados dentro da empresa de transporte para evitar com que a empresa venha sofrer prejuízos e danos consequentes das avarias das mercadorias de seus clientes. Quais são as consequências das avarias num transporte de carga? O que desencadeia as avarias num transporte de carga? Ok? Bom, as avarias durante o transporte, ela pode trazer graves consequências para as empresas de transporte. O custo de reparação ou substituição do material avariado, ele pode ser enorme, bem como o tempo perdido em possíveis atrasos ou outras consequências legais. As avarias no transporte de mercadoria, elas podem trazer consequências como, por exemplo, a quebra do ciclo da cadeia de abastecimento e produção. Por exemplo, se a empresa de transporte, nós estamos transportando, vamos lá, produtos de higiene e limpeza, produtos de uso, higiene pessoal, tá? Carrego lá no embarcador, vou levar para um centro de distribuição ou um hipermercado que está aguardando aquela mercadoria chegar para que ela possa colocar nas suas gôndolas, possa colocar nas prateleiras do supermercado. Ok. Quando essa mercadoria ela chega no destino final e é detectado pelo recebedor que existe avaria na mercadoria, ela já não vai poder subir para a gôndola. Ela não vai poder ser exposta ao supermercado, porque ela foi avariada. Além do prejuízo financeiro, olha só o que ocorre, tá? Muitos têm a mente de pensar, pô, mas a carga tem seguro. Se houve uma avaria, é só acionar o seguro que o seguro cobre. Gente, nós temos que ter em mente o seguinte, o embarcador, ele não quer viver de ressarcimento de seguradora, de transporte. Não. Ele fabricou o produto dele para que o produto dele seja exposto e seja vendido pelos supermercados, pelos hipermercados. Sem contar que existe uma grande concorrência dentro desses mercados para que os produtos sejam expostos ali. E uma vez que a mercadoria do cliente ela não chega até o seu consumidor final, né, até o seu destinatário final, aquela mercadoria ela não vai para a prateleira. Você acha que o mercado vai ficar esperando ele mandar nova mercadoria, uma outra remessa para que possa colocar ali nas gôndolas? Não, o mercado ele precisa vender também. E aí onde entra o quê? Já que a mercadoria não chegou desse fornecedor, eu vou ocupar as gôndolas do mercado com a mercadoria do fornecedor X. Ou seja, aquele fabricante, ele acaba perdendo o espaço dele ali nas prateleiras do supermercado, de forma que as suas mercadorias possam ser exibidas, possam ficar expostas. Ou seja, já vai ter uma queda nas vendas, tanto do fabricante, tá, que produziu aquela mercadoria, e também do supermercado, se ele não substituir e colocar a do concorrente ali para poder vender. Então, vai muito mais além do que simplesmente ressarcir aquele embarcador por meio do seguro da carga, tá? Então, o embarcador,
ele não quer receber seguro de carga. Ele quer que a sua mercadoria esteja exposta e que o público tenha acesso a ela para que possa comprar, para que possa utilizar. Então vai muito mais além do que um simples ressarcimento pela seguradora de carga do transportador. Então você tem aí, consequentemente, prejuízos financeiros também para o transportador, tendo em vista que ele terá que indenizar aquela carga avariada. Insatisfação por parte dos clientes, tanto do remetente quanto do destinatário, em relação ao serviço prestado pela transportadora. Nós temos aí o agravamento das apólices de seguro junto às seguradoras, porque uma empresa que ela gera muita avaria, toda hora está precisando acionar a seguradora para poder ressarcir o cliente dela, ok? Isso vai trazendo um agravamento na apólice de seguro, transformando a apólice de seguro, quando for renovada, né, com uma taxação mais alta. E isso vai impactar no quê? Diretamente na lucratividade da transportadora. Porque ela tem que agora pagar uma taxa mais alta de agravamento, porque ela gera muita avaria, ok? E para que ela possa renovar o seguro dela, ela vai ter que pagar uma taxa mais alta, consequentemente impactando diretamente no lucro da transportadora. Ainda nós temos multas contratuais, porque alguns clientes trabalham com multas contratuais. Então, se eu não entregar a mercadoria dentro do prazo acordado e a mercadoria intacta, em perfeito estado de conservação, eu posso sofrer as sanções das multas contratuais com o meu cliente. Aí eu tenho aí perca parcial ou definitiva dos serviços junto ao meu cliente, porque nenhum cliente vai querer manter uma parceria com uma transportadora que só gera avaria, só gera avaria, só gera avaria na sua mercadoria, tá? Ainda, consequentemente, queda no faturamento da transportadora, pelo fato dela perder aí a parceria com o teu cliente, ela não transportar mais o frete para um determinado cliente, consequentemente, né, essa perca foi consequente às avarias que são geradas pela transportadora. Então, vou ter uma queda no faturamento da transportadora. E, consequentemente, ao ter uma queda no faturamento, vem o quê? As dispensas e redução no quadro de colaboradores. Olha só os impactos que uma avaria pode ocasionar dentro da transportadora. E ainda, aumento do número de trabalhadores desempregados. Olha só os impactos de uma avaria. Então, você colaborador que está assistindo esse treinamento, está participando desse treinamento, tenha em mente que tudo isso pode ser desencadeado a partir do momento que eu não tomo os cuidados necessários ao manusear uma carga do cliente. Então eu não posso ter uma mente retrógrada ou pensar assim de forma arcaica que avariou, o seguro paga. Ah, é para isso que tem seguro de carga. Não. Gente, o seguro de carga ele é um mal necessário que precisa ter até por questões contratuais junto com o embarcador. Mas a ideia é que eu nunca utilize, ou que se eu venha a utilizar seja o mínimo possível. Ok? Só nas exceções. Então, contrapartida, nós que estamos movimentando a carga no dia a dia, temos que tomar os cuidados e as precauções adequadas ao lidar no manuseio, no armazenamento e no transporte das mercadorias, a fim de evitar com que avarias venham surgir. Porque tem todo um ciclo envolvido neste processo. Vocês têm ideia, mais ou menos, vocês que estão aí no chão de fábrica, aí, no chão da transportadora, movimentando as cargas de um lado para o outro, vocês têm ideia de quanto tempo demora para se conquistar um cliente? Gente, a média de tempo mínimo para se conquistar um cliente é de 1 ano, só nas tratativas comerciais. Aí quando surge a abertura de um bid, né, quando surge a abertura para que a transportadora possa encaminhar uma proposta comercial para um determinado cliente, aí passou-se aí 1 ano ou mais. Aí a empresa teve todo esse desgaste, toda essa sinergia, conquistou o cliente. Aí na hora crucial, que é fazer o feijão com arroz,
quer movimentar e manusear e tomar o cuidado com a carga desse cliente, muitos colocam tudo isso a perder, simplesmente porque não tomaram as ações necessárias e os cuidados necessários, pensando na preservação da carga do cliente. E esse cliente que demorou 1 ano e meio, 2 anos para ser conquistado, pode perder ele de uma hora para outra, a qualquer momento. Porque tem cliente que ele é rígido, ele não vai aceitar esse tipo de postura do transportador com a mercadoria dele. Isso quebra o ciclo produtivo dele, cria gargalos na economia. E ele vai, a possibilidade de perder o cliente é muito grande. E aí vai desencadear essa sequência, né, de fatores negativos dentro da transportadora, até mesmo a queda de faturamento e a dispensa do quadro dos funcionários que compõem o quadro de colaboradores da transportadora. Então, o negócio é muito sério. Então, deve-se pensar ao movimentar a carga de um local para o outro, ao armazenar essa carga dentro do armazém, dentro do compartimento de carga do veículo, pensar nesses cuidados e em tudo que pode desencadear se essa mercadoria não chegar intacta e preservada lá na ponta final, lá no destino final, tá? Então, cabe a nós, que estamos no dia a dia, manuseando, movimentando essas cargas, ter essa consciência, esse espírito corporativo, esse espírito de união e tomar todas as ações necessárias a fim de evitar com que a mercadoria do nosso cliente ela sofra danos e, consequentemente, a nossa empresa venha a ser penalizada, ok? Então, consciência, pessoal. Impactos no custo logístico. Um dos principais motivos para que as avarias sejam levadas mais a sério pelas organizações e os seus colaboradores está na questão realmente financeira. Tá? As avarias elas podem ter impactos significativos no custo logístico, levando consequências como perdas de produto, e as avarias elas podem resultar na perda total ou parcial da mercadoria que está sendo transportada. E quando isso acontece, a empresa ela precisa assumir esse custo para ela, tá? Esse custo de substituição ou de reparo dos itens que foram danificados. E isso inclui até mesmo você ter que fazer o frete cortesia porque não teve a capacidade de realizar o transporte, a movimentação dessa carga, garantindo a preservação dessa carga. Então, deve-se tomar muito cuidado, muita atenção com a mercadoria do cliente. E assim, pessoal, não existe desculpa, pois as ferramentas, as técnicas, os equipamentos estão aí, fornecido pela empresa de transporte, fornecido pelo transportador. Cabe a nós, que estamos manuseando, ter a consciência e utilizar todos os recursos necessários disponíveis para garantir que essa mercadoria venha a ser preservada durante o manuseio, armazenamento e o transporte dela e a entrega até o seu destino final. Ainda os custos adicionais de transporte, as avarias elas podem resultar em um aumento de peso de volume, né, das mercadorias que serão transportadas, porque agora eu preciso compensar levando a mercadoria novamente até o cliente final, e além disso pode ser necessário transportar os produtos danificados, né, até um centro de distribuição do meu cliente ou até a fábrica do meu cliente, e tudo isso gera custo. Eu tenho combustível, eu tenho hora de produtividade, né, que poderiam ser empregados agora transportando mercadorias do cliente para o destinatário. Eu vou desprender esse tempo e esse custo com diesel, locação do veículo, ocupação do veículo para transportar cargas avariadas de volta para o meu cliente ou para um centro logístico de cargas avariadas. Olha só o prejuízo e o impacto negativo que isso traz na operação. Ainda, os impactos negativos na imagem da empresa. Sim, as avarias frequentes ou graves, elas podem afetar negativamente a reputação de uma empresa. E esse impacto, ele pode se dar junto aos clientes, fornecedores e parceiros comerciais.
Tal problema acaba resultando em perda de negociações e diminuição das vendas de frete da transportadora, desencadeando tudo aquilo que nós acabamos de citar, chegando até o ponto, gente, de empresas terem que fechar a porta. E isso, assim, é muito triste. Você ver uma empresa ter que fechar a porta porque ela não consegue garantir e segurar o teu cliente. E o pior, ela não consegue garantir e segurar o teu cliente, não é nem pela questão de valores, não é nem pela questão do frete, é pela questão das falhas no teu processo operacional. Processos esses que são fáceis de se resolver, desde que haja o comprometimento da equipe. Então você, conferente, arrumador, ajudante, ao manusear uma carga, pense que você está manuseando o maior bem manipulado pela empresa, que é a mercadoria do cliente. E que se essa carga ela não chegar de forma intacta no destino final, a transportadora não fez o papel dela. E cabe a nós, que estamos no dia a dia nas operações, nos preocupar. Por quê? A empresa perdendo o cliente vai ter diminuição do seu quadro. E você pode estar envolvido nessas demissões. Porque não tem como a empresa segurar um quadro de colaboradores, ou seus colaboradores, se ela não tiver produção. Então, quando ela perde um cliente, ou ela tem muitas avarias que ela precisa pagar, ela tem prejuízos financeiros. E isso vai resvalar, isso vai impactar, né, no número do quadro de colaboradores. Então, pense, cada vez que você lida com a mercadoria e trata a mercadoria de qualquer forma, você está dando um tiro no seu próprio pé. E os outros colaboradores, quando veem um colaborador agindo dessa forma, ele precisa ter a consciência de que, poxa, o colega ali não está fazendo legal. Porque se a empresa ter prejuízo, a empresa perder os clientes, a minha empregabilidade, o meu emprego também está em risco. E eu posso perdê-lo. Consequentemente, vou ter impactos negativos para levar o alimento, a levar o pão de cada dia para a minha família. Então eu estou sendo egoísta com aqueles que estão lá em casa e que dependem de mim também. Eu tenho que ter essa consciência dentro de mim. Então, peraí, amigo, faz direito ou tá fora. Ou você trabalha de forma correta, ou eu realmente vou entregar você para o nosso supervisor. Porque todos nós aqui, coletivamente, dependemos do sucesso do transporte. Dependemos do sucesso de entregar a mercadoria intacta para o nosso cliente, conforme foi prometido em contrato, conforme é o nosso papel, o papel da transportadora. Portanto, ou você joga no time, ou você está fora. Mas não vamos admitir colegas de trabalho tendo atitudes como essa, prejudicando a empresa e, consequentemente, prejudicando as nossas famílias, o nosso emprego. Ok? Pessoal, termino esse módulo com essa palavra: conscientização. Ok? Conscientização, porque as avarias no transporte desencadeiam uma série de consequências negativas para o transportador, para nós, para a sociedade, para o comércio como um todo, ok? Um forte abraço, te espero no próximo módulo, onde nós vamos aprender como preservar essas mercadorias e como entregar elas intactas para o nosso cliente lá na linha final. Um forte abraço, até a próxima.